Neste vídeo, veremos como determinar a origem do seu projeto de irrigação e também como, utilizando o catálogo e as especificações técnicas dos itens cadastrados, selecioná-los e inserir no projeto da forma correta e compatível com aquele uso que devemos dar no nosso projeto. Tá? Então, o primeiro passo para o projeto de irrigação no Hydro Landscape é determinar a origem do seu projeto. Então, cliquemos aqui neste ícone origem, na barra de ferramentas. E aí, nessa nova tela, ele traz duas informações. Então, a gente tem que determinar se a origem do nosso projeto será um hidrômetro ou se será uma bomba. No caso do hidrômetro, é necessário partir destes valores pré-determinados de pressão, de vazão máxima, pressão de trabalho. Isso tudo tem que ser determinado antes, para garantir que o hidrômetro tenha capacidade para abastecer aquele projeto inteiro, que ele suporta a demanda daquele projeto. Então, a gente tem que ter esses valores bem determinados, bem estipulados. No caso da bomba, se a gente selecionar aqui, a situação é diferente. A gente determina a bomba ao final do projeto. Então, a gente só vai dimensionar essa bomba no final, depois que todos os itens de irrigação já tiverem sido posicionados e que todos os cálculos já tiverem sido realizados pelo sistema. Aí sim, a gente dimensiona uma bomba, a gente escolhe a que for mais adequada e utiliza no nosso projeto, porque dessa forma é garantido de que essa bomba escolhida vai suportar a demanda do projeto. Tá? Então, é importante escolher bem qual o tipo de origem que você vai utilizar no projeto. Tá? Além disso, no caso do hidrômetro, esses dados aqui, né, de cálculos da capacidade de desenho do sistema, então, a pressão estática tem que ser preenchida. Esse desnível entre o medidor e o terreno, ele também tem que ser considerado. Aqui ele está em metros, mas se for o caso, você pode alterar as unidades de medida, mas em geral a gente sempre utiliza a medida padrão em metro. Isso aqui também tem que ser colocado porque influencia no cálculo, influencia a respeito da pressão e a questão da perda de carga também. Então, é um dado importante. Essas informações aqui sobre a linha de serviço. Esse comprimento do tubo, ele também tem que ser considerado. E a vazão máxima e a pressão de trabalho também tem que ser pré-determinadas. Para o nosso exemplo aqui, nós vamos utilizar a bomba. Tá? E aí vamos escolher a bomba mais adequada no final do projeto. Então, eu marquei aqui a opção de bomba. E agora, eu não vou preencher nem a vazão máxima, nem a pressão de trabalho. Eu vou marcar essa opção aqui, dimensionar depois. E aí eu clico em incluir. Feito isso, eu vou ter que posicionar a minha bomba. Posiciono a origem do meu sistema no lugar dentro do meu projeto, onde ela vai ficar realmente, com a ressalva de que a gente vai dimensionar ela depois. Mas a localização dela tem que ser feita antes de tudo. Então, aqui, ele inseriu a bomba e já colocou essa indicação com a letra A, que significa a origem do nosso projeto. Tá? E aí, todos os outros setores, os outros objetos de irrigação que nós inserirmos no nosso projeto e que estarão ligados a essa origem, eles também vão vir com essa indicação da letra A, que é justamente para referenciar que os itens estão ligados a essa bomba. Tá? Então, determinamos a nossa origem, é o primeiro passo do projeto. Agora, seguindo a sequência da nossa barra de ferramentas, a próxima opção seria a opção de aspersores. Então, nessa aba de aspersores, nós temos aqui a opção de catálogo de itens. Então, se selecionarmos aqui, posso filtrar por código. E aí ele vai trazer a lista com os aspersores, e aqui ele traz as informações técnicas, além da identificação, da marca. Aí ele vai trazer todas essas especificações de raio, mínimo e máximo, pressão mínima e máxima, altura, a elevação, no caso de aspersores retráteis, por exemplo, diâmetro de entrada.
e as características específicas desse aspersor. Então, para efeito de consulta, a gente deve utilizar o catálogo. E se quiser filtrar aqui, por exemplo, por marca, nós temos atualmente 4 marcas cadastradas no banco de dados. Então, temos a Hunter, a Carren, a Rainbird e a Toro. A gente pode filtrar os itens de irrigação pela marca, pela série, ou posso vir em filtro, seleciono a opção criar um filtro, e aí eu posso especificar o que eu quero neste aspersor que eu vou inserir no meu projeto. Então, se eu colocar aqui especificações do aspersor, eu posso delimitar um aspersor com um raio aqui específico. No final, clico em selecionar e o sistema vai me trazer somente os aspersores que estiverem dentro desse raio, ou dentro daquelas especificações que eu determinei. Tá? Então, o catálogo, ele é para consulta. Aqui no caso, como a gente está na aba aspersores, o nosso catálogo aqui só vai trazer os aspersores. Os demais itens vão sendo mostrados na aba de catálogo dentro aqui de cada tipo de item. Então, ainda aqui na aba de aspersores, eu vou selecionar o aspersor que eu quero inserir no meu terreno. Tá? Antes disso, é interessante sempre que a gente saiba a medida do terreno e o tipo de aspersor que a gente pretende utilizar. Então, nesse caso aqui, supondo que nós iremos irrigar essa região aqui, é um gramado, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que medir, utilizar um comando no CAD chamado dist, e a gente realiza a medida. É interessante também sempre estar com esse OSNAP aqui ativado, que é esse quadradinho verde que está sendo mostrado na tela, que ele marca os pontos de referência. Se você apertar a tecla F3 do seu teclado, ele vai ativar automaticamente esse recurso. Tá? Isso garante que a gente vai pegar sempre nos pontos de referência do objeto adequados. E isso, posteriormente, a gente vai ver que é importante também no nosso projeto de irrigação. Então, eu vou medir de uma extremidade a outra. Ele tem aproximadamente 14 metros, 13,85 metros. E aí, o ideal é que a gente utilize aspersores que ocupem, né, uma área maior, para que a gente consiga utilizar a menor quantidade de aspersores possível, até para efeito de viabilidade do projeto. Tá? Então, por isso é importante a gente medir, porque aí, depois que a gente sabe a dimensão da área que deve ser irrigada, é possível escolher um aspersor com as características e medidas de raio, por exemplo, mais compatíveis com esse terreno. Então, selecionei a caixinha de seleção dos aspersores, e agora a gente vai escolher aquilo que queremos utilizar. Como é uma área relativamente grande, eu vou utilizar um rotor retrátil. Então, aqui nós temos o nome dos itens. Na aba tipo, ele vai trazer o tipo de aspersor. Então, aqui tem pulverizador, borbulhador, rotor retrátil, por exemplo. Então, a gente tem todas essas informações. A marca e aqui os dados de pressão mínima, pressão máxima e o raio mínimo e o raio máximo. Aqui diz respeito ao alcance desse aspersor. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, um rotor, vai ser esse RPS 50NN, por exemplo, selecionei. E agora eu vou ter que selecionar um bocal. Tá? Então, para selecionar o bocal para esse aspersor, o que eu vou fazer? Eu clico neste ícone aqui do lado de seleção de bocais, e aí ele vai trazer para mim os bocais disponíveis para esse aspersor. Tá? Então, para esse RPS 50, por exemplo, ó, só ir dando 2 cliques em cima dos bocais, e ele vai trazer as faixas de pressão. Então, com a informação da medida do terreno, a gente escolhe a faixa de pressão e o raio que for mais adequado, tá? Então, aqui, por exemplo,
eu vou utilizar, como a gente teve uma medida de 13 metros, por exemplo, eu vou utilizar esse bocal aqui de esse RPS 50, esse bocal de 0,75, tá? É um bocal com ângulo variável, né? Vai de 40 a 360 graus. E com esse raio de 5,8 e essa pressão de trabalho aqui de 2,76. Aqui ele traz também a questão da vazão, que está em metro cúbico por hora. Então, seleciono, só dá um clique em cima da faixa de pressão, ele já selecionou. E aqui ele traz o espaçamento entre os aspersores, que é esse D, e o R, que seria o alcance. Note que esses valores aqui da distância entre os aspersores e o raio de cobertura são iguais, porque o sistema trabalha com a cobertura chamada de pé no pé, então seria uma cobertura de 100%. Mas se você quiser alterar esses valores, simplesmente nessa caixinha aqui de edição, digitar e colocar o raio ou o espaçamento que você achar mais adequado. Lembrando que esses valores aqui, eles já são estabelecidos no catálogo das fabricantes. Então, para fazer essa alteração no seu projeto, é importante ter um critério, tá? E nunca alterar mais do que 20% desse valor. É o recomendado para efeito de cálculo e para efeito de viabilidade do projeto mesmo. Então, com o meu bocal escolhido, com esses valores de espaçamento e também o alcance determinados, agora o próximo passo é inserir no meu desenho, no meu projeto. Então, aqui a gente tem o símbolo do tipo de representação e da forma de inserção. Então, se eu clicar nessa setinha aqui, ele vai trazer para mim as formas de inserção que o sistema utiliza, tá? Então, por exemplo, eu vou utilizar essa opção aqui que é de preenchimento com boundary. É um preenchimento automático. Tanto o preenche com boundary quanto o preenche polyline, eles vão fazer basicamente a mesma coisa, tá? É um preenchimento automático que o sistema vai realizar em uma determinada área. E aí, se for necessário, depois a gente faz alguns ajustes específicos, né, pontuais, mas a maior parte da distribuição o sistema que vai fazer. Então, isso agiliza bastante o nosso projeto. Então, vou selecionar a opção Preenche com Boundary, clico aqui no ícone e vou clicar dentro da minha região. Tá, então, ele distribuiu os aspersores aqui. Se eu vier na aba de Layers do AutoCAD, eu posso habilitar ou desabilitar esse layer aqui, que é o HL Arcos. Ele é interessante para a gente ver a distribuição, como está sendo feita, e realmente esses raios, esses alcances dos aspersores escolhidos. Então, ele distribuiu a maior parte dos itens aqui, mas é necessário ainda fazer alguns ajustes. Então, supondo que eu queira excluir alguns aspersores e posicioná-los de uma forma mais compatível com o projeto, então eu posso ir fazendo esses ajustes finos depois. Para mover um aspersor, basta selecioná-lo e arrastar e colocar na posição que você achar que está mais adequada, de acordo com o seu projeto. Tá, então, vou colocar ele mais aqui no meio. Óbvio que essa questão de posicionamento, esses ajustes e essas configurações variam de acordo com cada projeto, e aí você, projetista, que vai determinar realmente como deve ser feita essa distribuição. Então, eu vou, por exemplo, excluir alguns aspersores aqui. Ajustar o posicionamento de alguns deles, por exemplo. E posso ainda inserir mais um outro aspersor aqui, por exemplo. Então, se eu quiser fazer uma inserção individual, clico também nas minhas formas de inserção e coloco aqui, por exemplo, a opção individual. Aí ele vai inserir para mim
de 360, por exemplo. Então, inseri aqui e ajustei os meus itens de irrigação, por exemplo, tá? Agora, eu posso vir aqui, inclusive, e ocultar o meu layer de arcos, porque isso vai facilitar também a questão da setorização desses itens aqui, posteriormente. Pronto, agora que nós já inserimos os aspersores no nosso projeto, é importante setorizar, até para saber as características a respeito de vazão e de pressão nessa região aqui com esses itens selecionados. Então, após a inserção dos meus aspersores, o que eu devo fazer? Eu venho nessa aba de diagrama, aí nessa nova tela que abriu, ele vai exibir para mim todos os itens que foram inseridos no projeto. Eu clico em setorizar, clico em criar setor, criei o meu setor A1, ele vai pedir para eu selecionar os aspersores desse setor. Então, posso vir aqui no CAD e selecionar todos. Note que todos receberam aqui a indicação do setor A1. E agora, eu consigo ter todas as informações desse setor. Então, ele tem 18 aspersores, a vazão total é 3,24 metros cúbicos por hora. E aí, agora, é preciso que eu escolha uma válvula para esse setor que seja compatível com essa especificação aqui da vazão total. Ok? Então, no próximo vídeo, nós veremos como inserir essas válvulas e também como setorizá-las em seu projeto.